Olá, companheiros da Causa Operária TV e da Rádio Causa Operária. Estamos começando mais um podcast, O Mundo em uma Hora, para tratar aqui dos principais assuntos internacionais da semana, uma análise marxista, anti-imperialista, comunista, muito diferente dos outros podcasts que vocês podem ouvir por aí. Eu sou Eduardo Vasco, estou aqui com o César Chenhô para a gente bater um papo aí sobre algumas coisas que interessam muito aos trabalhadores brasileiros. Vamos começar falando sobre a situação entre Colômbia e Venezuela, porque na semana passada o presidente colombiano de extrema-direita, o Iván Duque, anunciou a criação de forças de elite com 7.000 militares para perseguir o Exército de Libertação Nacional e dissidentes das Farc que mantêm-se em armas na fronteira com a Venezuela. Segundo o governo colombiano, seria para combater, entre aspas, rebeldes e traficantes, que seriam agentes do terrorismo internacional. Esses agentes, 7.000 militares dessas forças de elite, poderiam inclusive adentrar território venezuelano para capturar esses guerrilheiros, o que colocou o governo venezuelano em alerta e disse que, se isso acontecer, a Venezuela vai retaliar. Isso daí também acontece em meio a reuniões aí que o governo norte-americano vem fazendo, que realizou na Colômbia, em Bogotá, com dirigentes da oposição venezuelana e, logicamente, né, por ter sido em Bogotá, com o governo reacionário da Colômbia, que é aí o ponto de apoio do imperialismo na desestabilização da Venezuela aqui na região da América do Sul. Segundo o jornal El Universal, um dos principais jornais da burguesia venezuelana, as novas pautas que se discutirão nessa reunião não representam uma mudança substancial com relação à posição dos Estados Unidos nos últimos anos, mesmo durante o governo do Donald Trump. Vai manter o bloqueio econômico criminoso contra a Venezuela, embora possa haver um certo relaxamento nas sanções econômicas que estão prejudicando demais o povo venezuelano, impedindo o país de ter acesso a comida, ter acesso a remédios, né, ter acesso a equipamentos e tudo mais para a manutenção da economia da Venezuela, o que faz com que haja uma inflação enorme, né, a escassez de produtos básicos, tudo que a gente tem ouvido na imprensa burguesa nos últimos anos, que coloca a culpa no governo do Nicolás Maduro e não fala absolutamente nada sobre esse bloqueio econômico genocida que é imposto pelos Estados Unidos. Além disso, nessa reunião se discutiu que um caminho para conseguir a mudança de regime, né, o golpe na Venezuela, seria minando o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, que é o principal órgão do poder eleitoral da Venezuela. A Venezuela tem, além dos três poderes tradicionais, né, de uma república democrática, tem também um quarto poder chamado poder eleitoral, que é o CNE, principal representante desse poder. Os Estados Unidos, né, o imperialismo, o seu fantoche colombiano e a direita venezuelana vão buscar tomar para si, né, desestabilizar o CNE para conseguir colocar agentes ali golpistas nesse órgão fundamental aí para as eleições venezuelanas. Além disso, também foi discutido que eles vão aumentar aí propositalmente as tensões na fronteira entre Colômbia e Venezuela, né? E essa questão aí da criação das forças de elite colombianas na fronteira é um passo importante para isso, além também de incentivarem a disputa entre a Venezuela e a Guiana pelo Essequibo,
sempre apoiando a Guiana, né? Coisa que já vem sendo feita há anos aí pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, a mando aí das grandes petroleiras, como é o caso da ExxonMobil, uma vez que aquela região do Essequibo é uma região riquíssima em petróleo. Além disso, um terceiro objeto aí de ataques é o Arco Mineiro do Orinoco, também, onde é uma fonte muito grande de recursos naturais, principalmente de ouro, né, da Venezuela. Isso daí seria feito através de uma desestabilização, financiando grupos políticos aí que possam fazer sabotagens, né, no sistema de serviço aí do Arco Mineiro do Orinoco, ou então financiar manifestações, né, pelo fim das operações do governo de desenvolvimento econômico na região, como a gente já viu em vários lugares, né, do mundo, no Equador, na Bolívia, no próprio Brasil, em que o imperialismo financia grupos aí supostamente com a pauta ambiental para impedir, né, que governos nacionalistas façam algum projeto de desenvolvimento econômico na região. César, você acha que o governo Biden ele vai manter mais ou menos a mesma política do Donald Trump, ou seja, na tentativa de derrubar o governo do Nicolás Maduro, mesmo que não seja, né, pela força em um primeiro momento? Boa tarde, Vasco. Boa tarde a todos os ouvintes aí do podcast. Cara, assim, com certeza, né, ele vai manter a mesma política em relação à Venezuela, né? É isso se não intensificar a política contra o governo bolivariano aí no nosso país vizinho, né? A gente precisa lembrar aí que um dos países que mais influenciam aí nessa política anti-Venezuela, né? Essa política contra o governo nacionalista da Venezuela, é a própria Espanha, que não é também governada aí pela ala mais à direita do regime político, né? É governada aí pelo PSOE, que é um partido, assim, dentro do regime político espanhol, um pouco mais à esquerda, não é bem um partido de esquerda de fato, mas que se diz aí democrata, de esquerda, e que apoia a fundo a política anti-Venezuela, anti-Rússia, né? Se esse governo tem a capacidade de fazer isso daí contra a Venezuela, o que a gente vai esperar aí do governo Biden, que começou aí o ano em uma intensa perseguição aos países oprimidos ainda. O que deixa a gente com medo, né? O que deve deixar a gente com medo é que o governo Biden ele tem mais capacidade, inclusive, para lidar com a questão, né? Ele tem mais tato, ele controla melhor o Estado norte-americano, ele tem bem mais capacidade de fazer alguma coisa contra a Venezuela do que o próprio governo Trump, né? Essa política, o Trump ele tinha aquela política muito de falar, né? Ele falava muito, mas não era bem a política dele essa, né? Mas essa é a política do Biden. O setor do Biden é o setor mais imperialista, o setor mais que influencia nos demais países, principalmente nos países oprimidos, né? Então, Uma coisa que o governo o Trump fez, principalmente no início, né, foi colocar aqueles pitbulls ali fascistas, né, em cargos-chave. Um deles era o Rex Tillerson, né, que era um representante aí das petroleiras. E tinha um discurso muito forte, né, de guerra, tudo, de ataques principalmente à Venezuela, mas a burguesia, na luta com a burguesia, né, a burguesia conseguiu fazer com que tirasse ele do governo da Venezuela. E aí dos Estados Unidos, perdão. E o Biden, né, enquanto o Trump tinha toda essa retórica extremista, tudo mais, e colocava gente que era
publicamente escrota, né, à frente disso daí, o que acabou não dando certo, né, o Biden opta, né, por outro caminho, que é o caminho do imperialismo supostamente democrático, que é o identitarismo, né? Então, ele coloca em cargos-chave mulheres, negros, índios, homossexuais, bissexuais, transexuais, pansexuais, tudo isso daí junto, cadeirantes, anões, etc. E para defender as mulheres, né, o feminismo, a negritude, os homossexuais, os LGBT, o meio ambiente, e aí essa luta aí, né, contra o governo venezuelano, para derrubar o governo venezuelano, aparentemente vai muito por esse caminho aí, por exemplo, dessa questão do meio ambiente, porque nessa reunião, né, em Bogotá, entre os representantes do governo norte-americano, venezuelano e a oposição venezuelana, entre essas né, dentro dessa pauta aí estava essa questão do conflito no Essequibo e no Arco Mineiro do Orinoco. E mostrando como a imprensa burguesa, né, está totalmente alinhada não somente com a política, mas com os passos dados, como as matérias, reportagens são, como que fala, os patrões, né, eles encomendam matérias, reportagens. O Washington Post publicou recentemente uma reportagem com o título "O mundo deve atuar para deter a destruição ambiental da Venezuela", né? Justamente quando os Estados Unidos decidem atacar a Venezuela por esse ângulo aí, no Arco Mineiro do Orinoco e na região do Essequibo, né? Então é bem possível que inicie-se agora uma campanha bem articulada em Bogotá entre os Estados Unidos, a Colômbia e a oposição golpista venezuelana, a partir dos meios de comunicação, como é exemplo essa matéria do Washington Post, para atacar a Venezuela nesse âmbito, né? A Venezuela está destruindo o meio ambiente, a região petrolífera do Orinoco vão acabar com todos os combustíveis fósseis, a natureza, tudo mais, o Essequibo, uma coisa semelhante com o que a gente viu aí recentemente do imperialismo falando da Amazônia com relação às queimadas, né? E o próprio Biden, no debate presidencial com Donald Trump, no primeiro debate, né, ele chegou a se referir à Amazônia e disse que se o governo brasileiro não fizesse nada para proteger a Amazônia, ele iria impor sanções ao Brasil. Sanções que a gente conhece aí pelo próprio exemplo venezuelano, apenas afetam a população, né, deixando a população, inclusive, morrer de fome e morrer nos hospitais sem energia elétrica e tudo mais, né? E isso daí foi feito, por exemplo, na Nicarágua, em 2018. O movimento golpista na Nicarágua, que durou alguns meses ali, com uma desestabilização que quase derrubou o governo sandinista do Daniel Ortega, ele começou justamente com a reivindicação ambiental, de que o governo do Daniel Ortega estaria desmatando, acabando com o meio ambiente na costa atlântica da Nicarágua e atingindo aquela população ribeirinha, né? E aí, diversas ONGs dos Estados Unidos, organizações financiadas pelo Congresso norte-americano, como é o caso da USAID, do NED, foram financiar a oposição direitista, fascista, golpista da Nicarágua, que levou à morte de centenas de pessoas, inclusive em Guarimbas também, muito parecido com o que aconteceu na Venezuela. Isso daí começou com essa reivindicação ambiental. Ao que tudo indica, inclusive é o que aparece aos poucos aí já na imprensa burguesa e imperialista, esse daí é um dos caminhos pelos quais o governo do Joe Biden vai caminhar para atacar o governo da Venezuela. E, como você disse, né, a gente não pode acreditar que o Biden será democrata, será
progressista com relação à Venezuela. Ele quer, porque ele representa a principal ala do imperialismo, derrubar o governo venezuelano, que é uma pedra no sapato aí da dominação do imperialismo na região. O que é interessante disso daí, eu esqueci o nome do cara que você falou agora há pouco, que era secretário de Estado dos Estados Unidos. Exatamente, ele era da Exxon, né? Ele Isso. foi CEO da Exxon por um tempo, e essa disputa que a Venezuela tem aí com a Guiana, uma disputa aí centenária já, né? O fruto de um roubo da Inglaterra, uma tomada de terras aí a Inglaterra tomou parte das terras da Venezuela, enquanto a Guiana ainda era um território inglês. E depois disso, esse território acabou ficando com a Guiana, apesar de que tudo que tem em torno disso daí foi uma grande trama internacional simplesmente para tirar terras da Venezuela, né? Um território rico em petróleo e em outros recursos naturais aí, né? Só por isso a gente vê o quão demagógica é essa questão ambiental do imperialismo, né? Eles não querem que esse território deixe de pertencer à Venezuela, né? Deixe de pertencer não, porque de fato ele é da Guiana neste momento, mas eles não querem que esse imbróglio penda para a Venezuela, porque eles querem o petróleo que está na região. Eles querem explorar esse petróleo. A Exxon tem interesse em explorar o petróleo que tem ali nessa região. Então, não tem nada a ver, nada de meio ambiente, de defesa das árvores, do ecossistema que tem ali, não. O que eles têm interesse mesmo é impedir que a Venezuela que nacionalizou o petróleo, né, expulsou a Exxon da Venezuela, que o que o imperialismo quer é que a Exxon tome controle dessa região, né? Não tem nada para além disso, mas eles vão realmente fazer propaganda em cima desse caso para que algum tipo de esquerdista meio desinformado apoie aí, quem sabe até uma intervenção armada na Venezuela, né? Sobre isso que a gente disse da Colômbia, é importante destacar que a Colômbia é um estado fascista praticamente, né? Tem inúmeras pessoas aí foram assassinadas nos últimos anos, e o que a gente vê aí é que o governo Biden simplesmente, que a Colômbia praticamente é um puxadinho dos Estados Unidos aqui na América do Sul, né? O Duque é um capacho completo dos Estados Unidos, os Estados Unidos manda na Colômbia. Eles criaram aí uma milícia de 7 mil pessoas, muito bem armadas. O líder da milícia, que agora eu tinha notado aqui, mas eu perdi o nome do cara, ele é formado nos Estados Unidos, ele é formado, o nome dele é Juan Carlos Correa. Ele é formado nos Estados Unidos, tem formação militar, atuou naqueles Rangers norte-americanos, né, que são utilizados para invadir outros países aí. Ele foi formado nos Estados Unidos para fazer justamente isso daí que ele está fazendo, né? Exatamente. E aí a gente vê como a capitulação da esquerda também auxilia essa situação que a gente vive, né? Porque a gente tinha a Farc lá atuando na Venezuela, ela se desmobilizou. Agora na Colômbia. Agora o Estado colombiano mata um monte de ex-guerrilheiros e cria uma milícia para perseguir os que ainda estão na ativa, né? Os que romperam aí com a Farc e voltaram a atuar na luta armada aí, para combater a ELN e outras milícias, outras guerrilhas aí, e para possivelmente invadir a Venezuela, né? O que a gente tem que ficar esperto aqui no Brasil é que com o governo Bolsonaro, ou até com o governo Dória, um governo Fernando Henrique Cardoso, do Hulk aí da direita, eles também embarquem aí numa guerra contra a Venezuela, né? Eu não sei você, Vasco, mas se o exército te chamar aí para lutar contra a Venezuela, você vai? O que você faz aí? Eu tendo a escapar, a fugir desse negócio aí. Pelo amor de Deus, não. Ainda mais o PCO como um partido, né?
chamaria toda a esquerda a se mobilizar contra essa guerra aí, porque o Brasil estaria sendo usado como uma bucha de canhão do imperialismo, né, para atacar os nossos irmãos venezuelanos. Agora, você falou da Colômbia, né? Curioso, a Colômbia é o país, é um dos países no mundo, juntamente com Honduras, que mais viola os direitos humanos, né? Na Colômbia, se vocês forem ler aí os jornais colombianos que não sejam da alta burguesia, tudo, ou então mesmo jornais venezuelanos, né, que cobrem a questão da Colômbia, como é o caso da Telesur, ou de alguns jornais colombianos alternativos aí, Revista Semana, tudo mais, ou veículos latino-americanos, como é o caso do Resumen Latino-Americano, vocês vão ver que quase todos os dias tem uma notícia sobre alguma morte de um ex-guerrilheiro das Farc, ou então alguma morte de algum líder social. E toda semana tem massacres, né, de camponeses, de indígenas na Colômbia. É uma chacina permanente o que acontece nesse estado, César. Não, exatamente. E o mais engraçado de tudo é que o imperialismo utiliza exatamente esse Estado como exemplo de democracia na América Latina, né? O Maduro anunciou recentemente que a Venezuela vai revisar a fundo toda a relação que tem com a Espanha, porque a Espanha apoiou um plano da Colômbia, a Colômbia lançou um plano que dá 10 anos para os venezuelanos que saírem da Venezuela e forem para Colômbia, dá 10 anos para eles regularizarem suas documentações na Venezuela. Ou seja, é uma política para tentar esvaziar a Venezuela e dizer que existe uma grande crise humanitária, que os venezuelanos estão fugindo, né? E aí a Espanha soltou uma nota, né, dizendo que é um exemplo de humanidade o que a Colômbia está fazendo em relação aos venezuelanos, e o Maduro disse que vai rever todas as relações com a Espanha que eles têm atualmente. Isso porque, recentemente, né, o Maduro deu 72 horas aí para a embaixadora europeia deixar a Venezuela, e a Venezuela declarou como persona non grata o, o representante da Venezuela aí na Europa, né? Ou seja, existe aí todo um cerco montado contra a Venezuela e que justifique aí uma invasão ao país, né? É, Uma coisa que eu queria comentar rapidamente, só para terminar, que eu não sei se você, nessa matéria do El Universal que você comentou, eles citam que um dos planos do Biden é fazer com a Guiana, né, com o território da Venezuela, que fica na Guiana atualmente, aquilo que fizeram com as Malvinas, na Argentina, né? isso daí é perigoso. Até porque é bom você ter lembrado, o Joe Biden foi o principal impulsionador da interferência dos Estados Unidos na Guerra das Malvinas a favor do Reino Unido. O Biden deu declarações públicas que são de acesso aí fácil na internet, declarando já que na época a Argentina era o país agressor e o Reino Unido tinha direito dele de entrar em guerra com a Argentina para pegar as Malvinas para ela, né? Aí os Estados Unidos intervieram a favor do Reino Unido, rasgando totalmente as regras da própria OEA, que os Estados Unidos criaram, uma vez que a OEA diz que quando um Estado-membro é atacado por uma força externa, todos os outros Estados-membros devem protegê-lo. Os Estados Unidos foi o contrário, ajudou essa força externa a atacar um Estado-membro da OEA, e agora tenta fazer a mesma coisa. É interessante mesmo, existe uma proximidade entre os dois casos das Malvinas e do Essequibo. Agora, o Maduro também na semana passada, César, ele fez um vídeo homenageando os 173 anos do Manifesto Comunista. E muito curioso o vídeo dele, a gente publicou na COTV, né? Vocês podem assistir na íntegra o vídeo, tem pouco mais de 7 minutos. Ele fala coisas muito interessantes. Ele louva aí o Marx, o Engels,
Eu vou citar um trecho aqui do que ele falou. Ele disse assim, em um certo momento do vídeo: nossa Revolução Bolivariana assumiu desde o princípio, com o comandante Hugo Chávez, as ideias fundamentais de Marx e Engels, a ideia do materialismo histórico, a ideia da dialética materialista e a ideia da busca da utopia possível, da utopia concreta até o futuro de uma humanidade com um socialismo com particularidades de acordo com todas as regiões e países e culturas do mundo. Nós tremulamos com muita força, há 173 anos da publicação desse documento fundamental da história da humanidade, tremulamos as ideias da luta revolucionária, da luta de classes por uma sociedade superior, uma sociedade mais humana. E ele se coloca, né, como um operário, um representante da classe operária. Ele fala motorista de ônibus, tudo, fala da união das forças revolucionárias, né, da unidade revolucionária contra o imperialismo e contra a burguesia. Um discurso muito interessante realmente do Nicolás Maduro, ainda mais em um momento, né, em que na América Latina inteira, como é o caso do Brasil, a maior parte da esquerda vem tentando acordos, né, dos mais indecentes com a burguesia e com a direita, como é o caso da Frente Ampla, né? Tudo isso daí prejudicando o movimento operário para que ele fique a reboque dos capitalistas, né? E atacando, inclusive, qualquer discurso que seja radical, como são os discursos do PCO, ou mesmo o discurso do Lula, né, que inicia aí um esboço de política semelhante à do Nicolás Maduro, né? E aí o Nicolás Maduro, que é assim, o governo venezuelano é um dos principais, né, símbolos da esquerda latino-americana ainda, né? Ele vem e faz uma homenagem dessa, né, com um caráter muito radical do Manifesto Comunista, da luta revolucionária dos povos, do povo venezuelano, dos trabalhadores do mundo inteiro, né? Sendo que a Venezuela é hoje, né, talvez o polo mais extremo na esquerda do mundo inteiro, né, com relação à própria conjuntura política do país, né, com uma mobilização muito grande das massas já há 20 anos, né, que faz com que o país mantenha ainda o governo chavista no poder, mesmo após diversas tentativas de golpe de Estado, de invasões, inclusive, bloqueio econômico, desestabilização, destruição econômica do país, né? E ao invés lógico, o Nicolás Maduro, né, o governo chavista, por suas contradições inerentes aí ao nacionalismo burguês, ele sempre tenta, né, conversar com a burguesia, conversar com a direita, tentar um acordo, tudo, mas isso daí vem ficando aparentemente cada vez mais reduzido, uma margem cada vez mais reduzida de acordo com a burguesia, né? Tanto é que a gente viu aí a opção do Juan Guaidó se esvanecer completamente. E hoje, na Venezuela, nos últimos meses, existe uma situação curiosa, que é uma certa paz social que não acontece há muito tempo, né? Foram anos e anos aí de constante tentativa de guerra, de invasão, de golpe, de bloqueio econômico. Toda hora alguém da oposição aparece ali para fazer palhaçada, para incentivar uma intervenção estrangeira, desestabilização nas ruas, guarimbas, tudo. E Tentar hoje, pular o muro da Assembleia Nacional. então, tentar ali fingir que é presidente. E hoje, na Venezuela, a situação é curiosa, porque meio que esgotou aí o imperialismo, se esgotaram as suas possibilidades. Por isso que aparentemente está havendo aí um concerto junto com o governo da Colômbia, tudo para ver o que eles podem fazer para derrubar o governo venezuelano. E mesmo assim, isso que a gente falou no começo do programa, né? Não parece ser o suficiente para eles derrubarem o governo da Venezuela, porque eles já tentaram medidas muito mais extremas e não conseguiram. E o que aconteceu foi que o chavismo ele conseguiu a maior hegemonia política institucional
que ele já teve em todos esses 20 anos aí de governo na Venezuela, porque nas últimas eleições legislativas, os chavistas eles conseguiram 91% da Assembleia Nacional. É inacreditável isso daí. Nunca conseguiu-se um predomínio tão grande na Assembleia Legislativa na Venezuela do que esse daí de 91% dos deputados. Isso daí a gente soma com o número também quase igual, só que ainda maior, de prefeituras que tem o chavismo. Em percentual, 92% das prefeituras na Venezuela são governadas pelo chavismo. São 308 das 335 prefeituras existentes. Além disso, o PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela, sozinho, governa 19 dos 23 estados da Venezuela, né? Além do próprio predomínio que eles têm nas Forças Armadas, né? O próprio alto comando das Forças Armadas se mostrou, né, fiel ao Nicolás Maduro, considerando ele como um sucessor legítimo do Hugo Chávez, né? Tudo isso daí proporcionado pelas reformas que foram feitas há cerca de 15 anos nas Forças Armadas venezuelanas, expurgando ali os elementos mais reacionários e colocando elementos progressistas e o povo mesmo no controle do exército. E além disso, né, além do exército, existem as milícias bolivarianas aí que estão em um número crescente, já são cerca de 5 milhões de membros dessas milícias. O povo venezuelano, a esmagadora maioria dos venezuelanos, já está aprendendo a manejar uma arma. A todo momento tem treinamento militar da população civil, né, que são conhecidos como exercícios cívico-militares. E além disso, o PSUV, né, o partido do Nicolás Maduro, criado pelo Hugo Chávez, atualmente ele tem 7 milhões de filiados. 7 milhões de filiados, que significa 35% do eleitorado na Venezuela. Mais de um terço do eleitorado está no bolso do PSUV. E desses 7 milhões, 2 milhões se filiaram ao partido nos últimos 5 anos. Né? É um crescimento muito grande nos últimos anos. E uma diferença que o PSUV tem para outros partidos semelhantes, como é o caso do PT, é que os filiados têm também um caráter militante, não são apenas aqueles filiados passivos lá que só registram ali eleitoralmente como filiados do partido. Não, eles são militantes, né? Eles saem nas ruas, organizam a população nos bairros, nas favelas, tudo mais, entram nas milícias, né? Então isso daí mostra que existe uma hegemonia do chavismo na Venezuela, talvez até maior do que já havia ocorrido antes, né? E isso daí, com a direita neutralizada no momento, né, coloca a Venezuela, o governo venezuelano, as forças populares e os trabalhadores na Venezuela em uma posição muito favorável, né, que se houvesse, né, uma tentativa de radicalizar ainda mais, né, o processo bolivariano, poderia levar à ruptura com as forças burguesas as quais o governo chavista ainda tenta manter um certo acordo, né? Mas a gente viu que a burguesia não quer acordo nenhum com o chavismo, tentou diversos golpes de Estado. O chavismo poderia aproveitar agora que ela está neutralizada, que ele tem o controle de todas as instituições do Estado e ainda tem um apoio popular muito grande, para finalmente romper de uma vez por todas, né, com a burguesia, expropriar a propriedade privada e entregar finalmente o poder na mão dos trabalhadores para construir um governo operário. Isso daí seria, né, abriria caminho para uma solução verdadeira dos problemas que a Venezuela encontra hoje, né, que são, né, escassez de alimentos, bloqueio econômico, tudo, que o pilar disso tudo, a coluna vertebral de tudo isso daí, de toda essa chantagem que sofre o governo venezuelano, é a propriedade privada, né? Abolindo a propriedade privada dos meios de produção, o governo chavista conseguiria, né, teria a possibilidade
de finalmente desenvolver de uma certa maneira, né, apesar de o país estar um tanto quanto isolado, desenvolver o país e não ficar, né, refém aí de tudo isso que a burguesia, que o imperialismo, que a direita está fazendo na Venezuela nos últimos anos, né? E além disso, isso daí abriria caminho também para a própria luta popular dos povos latino-americanos, né? Contra os golpes imperialistas, contra os governos de extrema direita que tomaram o poder, contra a política capituladora e conciliadora da esquerda com a direita nessa tentativa de frente ampla, né? Tudo isso daí levaria o continente para a esquerda, né? Dizem que desequilibraria muito o jogo, a situação política estaria transformada, né? Com uma tomada do poder, de fato, né? Pelos trabalhadores venezuelanos, estabelecendo assim um governo operário. E, lógico, se eles conseguissem fazer isso, levariam os trabalhadores de vários países a tentarem acompanhar eles, mudaria a situação política de vários países, inclusive do Brasil, onde a gente vê uma polarização muito grande também, né? Então, a situação na Venezuela, ela, embora tenha diminuído aí os holofotes na imprensa burguesa, tudo, ela continua sendo uma questão chave e o país continua pegando fogo. Só para lembrar que o Maduro, em agosto do ano passado, fez uma homenagem ao Trotsky também, né? Verdade. O que também, já naquele momento, sinalizava um deslocamento à esquerda do Nicolás Maduro. E acho que é importante a gente entender que esse deslocamento à esquerda, tanto pelo fato de ter homenageado o Trotsky, como pelo fato de ter feito uma homenagem muito bonita ao Manifesto Comunista, a Marx e a Engels, demonstra que ele está sendo pressionado pela classe operária venezuelana para ele cumprir as reivindicações dos trabalhadores, porque ainda mais um governo nacionalista, né, que tem todas as suas ilusões, tentativas de estabelecer um pacto com a burguesia, para ele se colocar em posições tão radicais, a defesa do Trotsky é a posição mais radical que ele poderia ter feito em âmbito de teórico, né? Afinal de contas, o Trotsky é o representante da Revolução Mundial, da luta contra a burocracia e tudo mais, né? E agora a homenagem ao Manifesto Comunista mostra que uma parcela da classe operária venezuelana está se deslocando ainda mais à esquerda, né? E se radicalizando e pressionando o governo venezuelano para que esse também se mobilize e se desloque à esquerda e tenha um verdadeiro enfrentamento com a direita e a burguesia venezuelana. Mas vamos só mudar de assunto, falar um pouquinho sobre outro tema em outro continente, mas que está muito relacionado com a questão da Venezuela, porque é um país também que sofre, né, todas as intervenções, assédios, invasões, inclusive, e ocupação do imperialismo norte-americano, que é a Síria. E aí a gente estava falando do Biden, né? O Joe Biden, o grande antifascista, democrata, progressista, humanista, que já está aí tramando como que ele vai derrubar o governo do Nicolás Maduro, a respeito da Síria, onde a situação ali é muito mais favorável para o imperialismo, né, uma vez que tem tropas em diversos cantos do Oriente Médio, ocupa uma parcela do próprio território sírio, né? O Joe Biden ele ordenou na semana passada simplesmente o bombardeio da Síria, né? E nesse bombardeio aí, organizado, realizado, efetuado aí pelas forças norte-americanas, morreram cerca de 20 pessoas. A desculpa, né, foi de que as tropas norte-americanas haviam sido atacadas por rebeldes ligados ao Irã, tudo, e decidiram retaliar, atingindo esse suposto foco rebelde em território sírio, né? Isso daí deixou cerca de 20 pessoas mortas. Isso daí veio logo pouco depois, né? Algumas semanas depois, dos bombardeios dos Estados Unidos na Somália, já durante o governo Biden.
sendo que na Somália, o Donald Trump, um pouco antes de sair do governo, ele havia retirado todas as tropas norte-americanas do país africano. E logo em seguida, o Joe Biden utiliza as forças dos Estados Unidos que estavam operando nos países vizinhos à Somália para voltar a bombardear a Somália, também sob aquela velha desculpa de acertar, de atingir grupos terroristas que estão atrapalhando ali a vida da população e tudo mais, né? Com essas desculpas aí, o Joe Biden ele começa a se revelar completamente. Está caindo a máscara do Joe Biden, né? Não importa o que a imprensa e mesmo a esquerda diga, a realidade está se impondo e a gente tem que denunciar de uma maneira muito contundente isso daí, César. Não, exatamente, né? Para mim, assim, a melhor declaração que houve sobre esse bombardeio foi do próprio Glenn Greenwald, que disse que o bombardeio foi entregue com empatia por um gabinete muito diverso, né? Porque o identitarismo utiliza aí esse negócio de que o Biden colocou uma mulher, primeira mulher no cargo tal, primeiro negro no cargo tal, primeira mulher trans no cargo tal, primeiro LGBT e aí criou um gabinete de pessoas que, na verdade, continuam aí explodindo países como a Síria, que, vamos falar a verdade, né? Quando se trata de defender a identidade de países que estão sendo massacrados pelo imperialismo, os identitários simplesmente não existem, né? Eles só servem para essas coisinhas de você alcançar aí algum cargo em algum grande setor, que na verdade é o que os identitários mais querem, que é conseguir um cargo aí no Estado opressor, que oprime todas essas ditas minorias que eles dizem defender, né? A gente viu aí, a gente sempre comenta da Síria, né? Que a Síria antes da guerra da Síria, que na verdade começou no governo Obama, né? Que Exatamente. foi arquitetado, na verdade, pelo governo Biden, ela tinha um IDH enorme. A capital da Síria, Damasco, era descrita aí como a Paris do Oriente Médio, né? Um lugar de grande cultura, né? Com grandes artefatos aí arqueológicos importantíssimos. Eles tinham aí um PIB de 60 bilhões de dólares, que caiu para 10 bilhões por conta dos embargos e da guerra, né? Então, quantas pessoas aí já não morreram por causa de fome, de tiro, e aí o governo Biden continua matando aí mais pessoas, só que ele tem um gabinete diverso, né? É isso que é o que importa para essa esquerda identitária, né? São as bombas coloridas caindo dos aviões fofinhos do Joe Biden, né? E foi importante isso que você lembrou, né? Que a guerra na Síria iniciou-se em 2011, no começo do governo do Barack Obama, né? Do qual o Joe Biden era vice-presidente, né? E nunca é demais a gente bater nessa tecla. O Biden, ele talvez ele seja o cara responsável por todas as guerras, invasões e golpes promovidos pelo imperialismo nas últimas 40 décadas. É impressionante. Se existe uma pessoa que a gente pode falar que tem responsabilidade em tudo isso, essa pessoa é o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, eleito com apoio da esquerda norte-americana e com apoio de grande parte da esquerda pequeno-burguesa internacional, como é o caso da esquerda brasileira, né? Não à Esse toa, né? homem O aí é George o Bush diabo na apoiou. terra. Exatamente, não à toa, o George Bush apoiou a presidência dele, que era de outro partido, né? O Bush, que é do partido dos republicanos dos Estados Unidos, não votou no candidato do partido e fez campanha pelo Biden, porque quando teve a questão da invasão do Iraque, a questão da invasão do Afeganistão, dentro do Partido Democrata, o Biden era o organizador das guerras, né?
lutou muito aí dentro do Congresso para aprovar essas guerras aí que até hoje os Estados Unidos não saiu das terras dos caras, né? Então, na Síria mesmo, os Estados Unidos ocupam uma parte do território sírio. Isso daí é uma coisa escandalosa, só que ninguém fala sobre isso daí. No nordeste da Síria tem uma parte ali do país que está ocupado por tanques norte-americanos e os Estados Unidos não saem de lá. Isso daí é uma ocupação ilegal que viola completamente o direito internacional, que é denunciado frequentemente pelo governo do Bashar al-Assad, que é denunciado pela Rússia, tudo mais, pelo Irã, mas a ONU, essa organização de semideuses aí, que todo mundo, né, lambe as botas, nossa, a ONU, a OMS, tudo mais, essa mesma ONU não fala absolutamente nada sobre essa ocupação ilegal dos Estados Unidos no nordeste da Síria, no noroeste da Síria, que os Estados Unidos já instalaram bases militares ali. A partir dessas bases, eles fazem operações de ataque a supostos grupos pró-iranianos na Síria. Eles apoiam os seus fantoches do Exército Sírio Livre ou das Forças Democráticas Sírias, né? Eles ali roubam petróleo sírio. Se vocês forem ver, vocês vão encontrar no próprio Diário Causa Operária notícias de semanas recentes dizendo, né, denunciando o roubo de petróleo sírio a partir dessas forças militares norte-americanas no país, né? O exército dos Estados Unidos ocupa uma parte da Síria e utiliza isso daí para roubar petróleo e entregar para as petroleiras, para os capitalistas, para os monopólios imperialistas norte-americanos, né? E isso daí está sendo conduzido pelo Joe Biden, pelo imperialismo democrático, né? Pelo imperialismo humanista. Muita gente da esquerda diz que esse homem é humanista, né? Vamos ver se essas pessoas aí poderiam estar lá onde foi bombardeado na Síria para ver se aquelas bombas doem, se essas bombas aí fazem carinho, fazem cócegas, como que é, né? Se o Joe Biden é tão humanista assim. E logicamente que ele não vai sair da Síria enquanto não houver um movimento ali de pressão dos próprios sírios, dos próprios árabes, né, para expulsar os norte-americanos da Síria, porque se for pelo Joe Biden, que é um representante das petroleiras e dos bancos norte-americanos, ele vai colonizar não só a Síria, mas todo o Oriente Médio, né? Vai fazer igual faziam o Império Britânico e o Império Francês, que dividiram o Oriente Médio entre si logo após a Primeira Guerra Mundial. E essa questão da Síria é uma coisa escandalosa, né? O Joe Biden, em pouco mais, em um mês e 5 dias, ele já bombardeou a Somália e já bombardeou a Síria, né? Isso daí em um mês. Imagina o que será os próximos 4 anos dos Estados Unidos sob Joe Biden. Se o pessoal achava que o Donald Trump ele seria o grande carrasco dos povos, ele promoveria o inferno na Terra, destruiria o mundo, tudo mais, esse pessoal aí não perde por esperar a respeito da administração do Joe Biden. Bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso podcast O Mundo em Uma Hora. Queria me despedir aí do César, agradecer novamente pelos comentários, César. Valeu, Vasco. Até a semana que vem, pessoal. Isso aí, valeu todo mundo que acompanhou. Se você não curtiu o nosso podcast, não curtiu a nossa transmissão ao vivo, pode deixar a sua curtida, ainda dá tempo. Agradeço aí aos comentários também. Continue assistindo a programação 24 horas da Causa Operária TV. Compartilhe
o podcast, a programação ao vivo. Daqui a pouco o podcast vai estar no nosso canal aí para você poder compartilhar nos seus grupos, tudo, o pessoal que gosta de política internacional. Se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal e também seja membro da COTV, apenas R$ 7,99 por mês. Isso daí vai ajudar bastante aí na manutenção da nossa equipe técnica, nossos equipamentos, a pagar as contas, né? A manter o nosso sinal 24 horas, 7 dias por semana e aprimorar também a qualidade dos nossos programas para que a gente consiga aí construir uma verdadeira televisão da classe operária. Valeu, pessoal, muito obrigado. Até a próxima segunda-feira com mais O Mundo em 1 Hora. Tchau.